Alfabetização lúdica, como usar os jogos e brincadeiras para desenvolver a leitura e a escrita. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é alfabetização lúdica, né? O que é alfabetizar ludicamente? A alfabetização, como o nome já diz, é a gente conhecer a criança. Nós, né? Todos nós conhecemos o processo de codificação e decodificação. Conhecer o princípio alfabético e aprender, conhecer letras, palavras, conhecer as letras, os sons e formar palavras, frases e textos. Está alfabetizado quem consegue isso. Mas, hoje em dia, a gente pensa em alfabetização junto com o letramento. E o letramento, ele se refere à apropriação do significado dessas palavras e à inserção da pessoa aí na sociedade letrada. E também, letramento é entendido como desenvolvimento de comportamentos e de habilidades aí de uso, um uso competente da leitura e da escrita, tá? Então, vou beber minha aguinha, porque senão eu falo aqui sem parar e não bebo. O processo de alfabetização das crianças, gente, ele tem que ser alguma coisa prazerosa, tá? E prazerosa ao ponto de oferecer a possibilidade da criança de construir o seu próprio conhecimento. Então, a gente dá algumas informações para a criança, né, informações importantes, como o alfabeto, como o conhecimento do princípio alfabético, desenvolve na criança habilidades e competências para que ela possa construir sua aprendizagem de leitura e de escrita. Só que isso não pode ser uma coisa mecânica e chata, porque o nosso aluno não vai querer nem ficar na nossa sala de aula, né? Alfabetizar tem que ser legal. É muito complexo, tem muita coisa, tem muita informação. É um ano que a criança, assim, demanda muito dela. E aí, se aquilo não for um processo divertido, a criança vai ter mais dificuldade. Então, a estratégia lúdica, ela é uma ferramenta super importante para o desenvolvimento infantil e para as aquisições mais formais em relação à leitura e à escrita. Então, a gente fala que o processo de alfabetização, ele tem que ser realizado com prazer, né, e construção, e a estratégia lúdica, ela vem se configurando aí ao longo dos anos como uma ferramenta bastante importante para o desenvolvimento infantil e também, até de vez em quando, o desenvolvimento de adultos, né, nessas aquisições que são mais formais. Então, quando você oferece para a criança uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver a sua criatividade e não só a sua produtividade, né? E ele consegue ser sujeito do seu próprio aprendizado, porque quando ele está ali brincando, ele vai aprendendo. Então, por meio da brincadeira, seja ela qual for, o aluno ele vai despertar o desejo de saber, vai despertar a vontade de participar, a alegria de conquistar. E quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira ela passa a ser interessante e a concentração do aluno, principalmente, fica maior, de uma forma que ele vai assimilar os conteúdos com mais facilidade e com mais naturalidade. Então, quando você brinca e, ao mesmo tempo, você faz a criança sistematizar os conceitos, ela vai aprender com mais facilidade. Para o Piaget já dizia que os jogos eram atividades que facilitavam, né? São atividades que vão facilitar a trajetória interna aí de construção da inteligência, dos afetos. Por quê? Porque no instante em que a criança se estiver concentrada ali, ela pensa. Assim, a gente vai pensar como é que o conhecimento é obtido, ou seja, como é que é construída essa habilidade de conhecer. Né? O Piaget também ele coloca que a atividade lúdica ela pode trazer a sensação de uma experiência plena, né, para todo aluno quando ele participa ou quando essa atividade lúdica é usada como um recurso para buscar um desenvolvimento motor, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento afetivo. Então, você pode usar uma atividade lúdica em vários momentos da sua aula, né? E que momentos são esses? Você pode usar uma atividade lúdica quando você vai começar uma atividade. Quando você vai começar a sua aula. Então, você brinca, chama a atenção do aluno para o que você está fazendo, chama a atenção do aluno para aquela situação, né? E, ao mesmo tempo, você chama atenção para alguns conceitos também. Peraí, uma coisa deu errado aqui. Para alguns conceitos também. Então, quando você está brincando com esse aluno, ele está aprendendo. Então, a ludicidade ela é utilizada como uma forma da gente sondar, da gente introduzir
e da gente reforçar alguns conhecimentos, da gente reforçar algumas situações, alguns conteúdos que são fundamentais. E quando você busca, quando você trabalha com o interesse do seu aluno, quando você põe o interesse do seu aluno à frente dessa situação toda, você consegue muito mais dele, né? Você consegue que ele realmente avance, ok? Então, assim, quando a gente pega os interesses, eles podem levar o aluno a sentir uma satisfação e descobrir um caminho que é interessante até você chegar onde você quer com o seu trabalho, né? Então, quando a gente fala de alfabetização lúdica, quando a gente fala de trabalho lúdico, a gente pode dizer que a ludicidade é uma ponte que vai auxiliar você a melhorar os seus resultados, a melhorar o que você quer alcançar com o seu aluno. Então, o seu aluno, ele precisa, né, a atividade da sua sala de aula, ela precisa que você entenda, que você consiga mediar e que você consiga considerar as necessidades de todos os seus alunos e que você consiga fazer com que aquilo, que o seu ambiente seja lúdico, seu ambiente alfabetizador seja um ambiente interessante, um ambiente convidativo para aqueles seus alunos, ok? Então, quando você usa as vivências, né, as vivências que cada criança traz para a sua vida, a vivência que cada criança já tem do mundo, e quando você aproveita esses interesses que ela tem, você consegue muito mais coisa com seus alunos. Você consegue muito mais que eles avancem e que eles deem o retorno que você precisa e o retorno que eles precisam, né? Então, quando você vai utilizar o lúdico como uma atividade complementar, né, eu falo assim, você pode usar o lúdico para chamar a atenção, usar no início. Mas você também pode usar o lúdico como uma atividade complementar àquela sua atividade pedagógica. Como é que você vai usar o lúdico para essa atividade complementar a essa atividade pedagógica? Você vai trazer um conteúdo e depois você vai complementar com alguma atividade mais divertida. Então, você não vai usar só no momento de entretenimento, de distração para as crianças, numa hora de recreio, uma hora de descanso. Não. Você vai trazer aquilo para potencializar a aprendizagem do seu aluno. Se a gente tiver como base pedagógica a compreensão dos jogos, a gente pode entender que eles são para a vida das crianças uma forma da gente subsidiar o desenvolvimento integral deles. Então, eu acredito que quando a gente acrescenta criatividade, espontaneidade, alegria, música, contos, fantasias, muita imaginação na nossa prática pedagógica, a gente consegue proporcionar para as nossas crianças o desenvolvimento das habilidades, de várias habilidades, né? E principalmente a de buscar, a de realizar novas descobertas, né? E dessa forma a gente vai tornar o processo de alfabetização uma coisa mais legal, porque além de aprender a ler e escrever, né, a gente transforma isso numa etapa que é fundamental, mas a gente transforma aquilo numa coisa mais prazerosa para esse universo do ensino e aprendizagem. Então, uma vez alguém me disse que se eu quisesse aprender, se eu quisesse trabalhar com crianças, né, eu precisaria ser tão colorida quanto os desenhos animados. Então, desde aí eu busquei trazer para a minha prática, né, no dia a dia, o colorido da ludicidade, e eu posso afirmar que eu tenho alcançado resultados assim bem interessantes, tá? Então, assim, a vida da criança é uma sucessão de experiências. A vida da criança é uma sucessão de experiências de aprendizagem, né, e que ela vai adquirindo por ela mesma quando ela tem uma oportunidade de interação. Então, quando ela chega na escola, ela traz as experiências dela, os conhecimentos acumulados, alguma coisa que ela viu em casa, alguma coisa que ela explorou visualmente, auditivamente, jogos, brincadeiras, conversas, passeios, brinquedos, né? Tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem dela. Então, no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a criança se confronta aí com um mundo cheio de atrações, de letras, de palavras, de frases, de mais um monte de coisa que ela já vê oralmente. E ela vai acabar se engajando nesse mundo mais facilmente quando ela pode participar integralmente desse mundo e se o processo for transformador para ela. Se esse processo for um grande ato lúdico, participativo, inteligente, prazeroso, em oposição com alguma coisa
técnica, mecânica, estática, chata, repetitiva, né? Que muitas vezes é próprio das nossas escolas, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe a necessidade de se relacionar esse processo de alfabetização com o que é lúdico, né? Na forma de jogo, na forma de brincadeira, que desperte o interesse, que arrebatem a atenção das crianças, tornando esse processo cheio de significado. Então, a alfabetização ela não está mais sozinha, né? Hoje, a proposta de alfabetização é alfabetizar letrando e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que a criança se familiariza com o sistema de escrita alfabética, para que ela venha compreender esse sistema e usar esse sistema com desenvoltura, ela também precisa participar, né, na escola de práticas de leitura, de práticas de escrita, ou seja, quando ela ainda está começando a ser alfabetizada, ela já pode e deve ler e escrever, mesmo que ela não domine as particularidades e o funcionamento da língua escrita. E onde ela vai fazer isso? Através de brincadeira. Então, é impossível a gente não perceber a importância que se dá em escala cada vez mais crescente, né, do mundo dos símbolos, né? Em todos os lugares, a todo instante, a gente está rodeado de informações que são expressas por meio de letras, por meio de números, por meio de sinais, de desenhos, de mapas. Então, para desempenhar qualquer atividade, até das mais simples, do dia a dia, até as mais complexas, a gente precisa ler, a gente precisa interpretar, a gente precisa identificar os símbolos, a gente precisa compreender e a gente precisa escrever com autonomia. Então, quando a gente trabalha de forma lúdica, a gente vai estar trabalhando também a melhoria da autoestima da criança, a interação com as outras crianças, e com isso a gente vai proporcionar para eles situações de aprendizagem e capacidades cognitivas. Então, é um caminho que você vai levar as crianças para novas descobertas, revelando segredos, explorando, né? E explorando aí o mundo desconhecido. E a criança brincando o tempo todo e em todo tempo. Por isso que a comida, o lápis, os sapatos, tudo se torna brinquedo, a caneta, a borracha, né? Quando se está sem um objeto, o seu corpo se torna brinquedo, o corpo da criança se torna brinquedo. Então, o brincar é uma atividade própria, uma atividade natural da criança. E aí, a pior coisa do mundo é quando a gente fala assim, senta, cala a boca, vamos fazer silêncio. A criança não sabe fazer isso. E o que vai acontecer? Ela não sabe e nem ela vai fazer. Só aquelas mais comportadas. Mas a maioria, você vai ficar louca, você vai ficar estressada, você vai ter um burnout, você vai querer desistir do magistério. Por quê? Porque você vai dizer assim, eu não consigo controlar essas crianças. Não dá para brincar porque não dá para controlar essas crianças. Mas a criança se movimenta, se posiciona diante do mundo através do movimento dela. Então, na alfabetização e no letramento, ela não brinca por brincar. Ela brinca com propósito, ela brinca com olhar pedagógico. Então, nós, professores, temos que trazer brincadeiras para as nossas crianças com olhar pedagógico. Então, com os desafios lúdicos que a gente pode propor, a gente pode estimular o pensamento, a gente pode desenvolver a inteligência, a gente pode fazer com que a criança alcance níveis de desenvolvimento que só o interesse dela pode provocar. E eu vou dar um exemplo. Na minha sala de aula, sempre antes das crianças chegarem, eu começava colocando uma palavra no quadro. E a gente começa do mais simples para o mais complexo. Eu posso botar, por exemplo, bola no quadro. Aí começo com palavras de 2 sílabas, com fonemas simples, depois eu vou aumentando o grau de complexidade, até que eu coloque uma frase ou um pequeno texto. Cada dia, alguma coisa. E eu crio um hábito, uma atividade permanente, ou às segundas-feiras, ou às sextas, se não dá para fazer todo dia. Quando as crianças chegam, aquela palavra está lá, ou aquela frase está lá. A primeira coisa que eles vão fazer é tentar descobrir. Ou se eles não tentarem, você pode dizer assim, o que será que está escrito aqui no quadro? E eles vão tentar. Eles vão fazer associações, eles vão tentar descobrir, eles vão tentar adivinhar o que está escrito. E aí, isso é uma brincadeira com eles. É rápido, 2 minutinhos. Adivinharam muito bem, parabéns. Quem não adivinhou, a próxima manhã tem mais. E aí, cada dia você faz. Então, isso é uma brincadeira simples, rápida, que você pode fazer na sua sala de aula, e você está desenvolvendo a leitura, você está desenvolvendo o raciocínio, você está desenvolvendo a criatividade, você está desenvolvendo a imaginação, a capacidade de um monte de coisa. Então, a alfabetização e o letramento, elas acontecem de forma contínua na vida dessa criança, quando o lúdico está presente nas práticas educativas, nas atividades de aprendizagem, nos momentos de atividades mais livres.
E vai despertar a criança o prazer para estar na escola, o prazer para aprender. E elas criam um espaço de experimentação, de descoberta, de novos caminhos, de forma alegre, de forma dinâmica, de forma criativa. E essa forma de aprender vai ajudar as crianças na preparação para a vida. Por quê? Porque ela desenvolve as funções intelectuais e desenvolve as potencialidades das crianças. Então, o Vygotsky já dizia que na brincadeira a criança se comporta além do comportamento habitual da sua idade e além do seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse assim, maior do que ela é na realidade. Então, enquanto a criança brinca, às vezes você pode ter uma brincadeira, um comportamento muito melhor na hora da brincadeira do que na sala de aula normal, do que uma aula repetitiva, chata, monótona. Então, enquanto a criança brinca, ela está ampliando a sua capacidade corporal, ela está explorando as percepções e, principalmente, ela está desenvolvendo e estimulando o raciocínio e a concentração, que são fatores assim fundamentais para o aprendizado. Quantas brincadeiras você não vai exigir da criança uma concentração? Essa do quadro mesmo que eu falei. Se você põe uma palavra no quadro, você está exigindo da criança que ela pare e olhe para aquela palavra. Foco, concentração, senão ela não percebe. Rir, aceitar limites, organizar uma tarefa, concentrar, disputar, estar atento, sentir frio na barriga, raciocinar, pensar, gargalhar, competir com os outros. Olha quanta coisa. Competir com ele mesmo, ser curioso, ter prazer, cooperar, se descobrir na relação com os outros, ser ágil, surpreender-se com uma atitude do outro, se emocionar. É difícil a gente esgotar aí a riqueza de contribuições que os jogos e as brincadeiras podem trazer para o desenvolvimento humano e para as nossas crianças, né? E até para os jovens e até para os adultos, todo mundo, até no ensino médio a gente quer brincar. Então, o lúdico vai enriquecer o vocabulário, vai aumentar o raciocínio lógico, vai levar a criança a avançar nas suas hipóteses. Agora, Lu, é para brincar todo dia? É para brincar toda hora? A minha aula vai ser uma grande brincadeira? Não. A gente tem momentos. A gente tem momentos lúdicos na nossa sala de aula. E esses momentos aqui vão ficar marcados e vão consolidar a aprendizagem. Quando a gente tem momentos lúdicos, a criança desenvolve o seu processo, né, de aprendizagem, se alfabetiza de forma divertida e de forma dinâmica. As atividades lúdicas, elas são fundamentais para uma aprendizagem divertida, de sucesso, né? Então, os jogos, eles vão trazer, vão promover habilidades no exercício fonológico, no exercício de exploração e no domínio das relações som e grafia, e vão levar as crianças a terem avanços na leitura e na escrita, com certeza. Nas situações de jogar, de brincar, os alunos vão partilhar as suas descobertas com os colegas e assim eles vão aprender a ler e escrever. Vou dar um exemplo aqui, antes de eu falar de atividade que desenvolver a leitura, vou dar um exemplo que eu lembrei, que senão eu posso esquecer. Caça ao tesouro. Caça ao tesouro de palavras, gente. Você lançou um determinado fonema. Digamos que você lançou o F. O F. E aí, você lançou, você trabalhou, eles escreveram, eles identificaram, eles analisaram, eles construíram palavras com F. Mas aí, depois de tudo isso, você pode um dia fazer um caça ao tesouro de palavras com F. E você pode esconder pela escola, pela sua sala de aula, você pode esconder papeizinhos com palavras com F. Então, você coloca lá feijão, mas não coloca o desenho, não, você coloca a palavra. Feijão, faca, fita, fada. Você coloca lá as palavras que você quiser e espalha. E eles têm que procurar. Você pode dividir a turma em grupos. E aí, um grupo procura, outro grupo procura, ganha quem encontrar mais palavras. E, principalmente, quem encontrar mais palavras e quem conseguir ler as palavras. Ler a palavra e saber o que é. Então, o que é uma fada? O que é uma faca? Então, assim, é uma atividade que você pode fazer com todos os fonemas, que você pode fazer numa hora de revisão. Numa sexta-feira, numa segunda, no dia que você quiser. Mais uma atividade de revisão. Em vez de você fazer um ditado, em vez de você fazer uma folhinha, você faz um caça ao tesouro. Pode ser na sua sala, dentro da sua sala de aula. E você combina antes, tá? Você fala as regras antes, tudo direitinho. Depois a gente vai falar mais disso na hora de controle da turma. Bom, eu vou dando uns spoilers, né? As atividades de educação infantil também, que são construídas seguindo os conceitos da ludicidade, vão também trazer vários benefícios para as crianças.
vão trazer como benefício o desenvolvimento maior da capacidade cognitiva, isso lá na educação infantil, que você está trabalhando habilidade. Então, por exemplo, você pode trabalhar a percepção visual, você pode trabalhar a percepção auditiva. Então, percepção visual, joguinho dos 7 erros, o que mudou na sala? Percepção auditiva, gatomia, ou quem foi que falou, enfim. Você está brincando para desenvolver uma habilidade que vai ser necessária lá na alfabetização. Então, você está estimulando a capacidade cognitiva, você está estimulando a curiosidade e novas descobertas. Você pode utilizar elementos que fazem parte do dia a dia da criança para que ela possa fixar melhor ou reforçar o que já foi aprendido. Então, a brincadeira, na educação infantil principalmente, ela produz uma sensação de bem-estar, já que a criança aprende brincando. E aí você vai estabelecer um relacionamento com o conteúdo que está sendo transmitido. Ou seja, por meio de elementos lúdicos, você, professor, consegue obter melhores resultados, e grandes resultados, inclusive, com a sua prática pedagógica. Então, por isso é muito importante a gente conhecer algumas dicas aqui para a gente alfabetizar de forma lúdica. Ensinar com recursos lúdicos, além de ser uma maneira prazerosa das crianças aprenderem, é também uma forma de ajudar aqueles alunos que têm mais dificuldade. Porque, às vezes, eles não aprenderam da maneira como você ensinou. Mas, quando você brinca, ele tem oportunidade de aprender de uma forma mais leve. Então, é muito importante que no método que você esteja usando para alfabetizar, você consiga diversificar as estratégias, né? Para que você consiga atender as particularidades de cada aluno. Então, às vezes, um aluno está com dificuldade de identificar a sílaba, de formar as sílabas, ele está com dificuldade de identificar a letra, de formar palavras com aquelas sílabas. Então, você pode trazer uma brincadeira específica para ele. Você pode variar, você pode ter um dia do jogo. E cada criança vai fazer cada grupo, ou cada criança, enfim, vai fazer um jogo diferente. Nesse momento, você vai dar jogos que favoreçam a necessidade de cada um. Vou explicar isso melhor mais para frente, tá? Então, assim, você precisa, enquanto professor, estar atento, estar atualizado e estar disposto a diversificar suas dinâmicas, suas estratégias e trazer para a sua sala de aula atividades com alfabeto, atividades com sílabas, que apresentem alguma ludicidade, que apresentem alguma coisa que a criança precisa ser desafiada a avançar. Você pode utilizar atividades manuais. As atividades que envolvem trabalhos manuais são ótimas, são ferramentas excelentes para você ensinar de forma lúdica. Elas ajudam a manter o aluno interessado e atento durante a aula. Então, quando você usa manual, a criança vai pegar, vai amassar, vai encaixar, né? Ela está mexendo as mãos, ela está movimentando, ela vai avançar. Então, os professores todos, eles podem utilizar as atividades não só para sair da rotina dos exercícios mais repetitivos, mas também para trazer alguma coisa nova e alguma coisa relevante para o que está sendo ensinado, né? Então, as atividades manuais vão ser proveitosas, vão ser satisfatórias para o desenvolvimento da alfabetização. E você vai ver aqui, quando eu falar dos exemplos das atividades, você vai ver onde é que as atividades manuais vão se encaixar. Então, além disso, os trabalhos manuais, eles ajudam a criança a desenvolver habilidades como concentração, coordenação motora, criatividade, imaginação e muito mais, tá? Além das atividades manuais, você pode usar recursos musicais. Então, uma música é um ótimo recurso para você compor uma atividade lúdica dentro da área de alfabetização. Então, de maneira geral, as crianças gostam de ouvir música, as crianças gostam de dançar com o som. E por meio do som, você pode elaborar atividades que vão permitir que os alunos aprendam a diferenciar o som das letras e também consigam identificar esses sons. Então, por exemplo, o sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé porque não quer. Ele mora na beira da lagoa. Não lava o pé porque não quer. E aí, eu canto mal, tá, gente? Mas eu canto assim mesmo, mal mesmo, mas eu canto. Então, você cantou a música do sapo não lava o pé. Eles aprenderam a música do sapo não lava o pé, você pode dramatizar, você pode fazer um monte de coisa. Aí depois você fala assim, vamos cantar a música do sapo não lava o pé só com a vogalzinha A? Só com o somzinho do A? Então, a sapa na lava pá, parcanacá, a lamara na bara da lagar, na lava pá, parcanacá. E eles morrem de rir, é muito engraçado. Aí depois você troca. Agora eu quero fazer com E. É sepe, neleve pé, perquenequé, elemera, nebera, nelegué, neleve pé, perquenequé. E aí você pode fazer com I, com U, com... E aí você chama a atenção. Você pode escrever sapo, sapa,
CEP, CIP, e você pode perguntar para eles o que mudou. Então, está trabalhando percepção visual, percepção auditiva, semelhanças e diferenças, vogais, sons. Então, sa, sé, só com a musiquinha. O uso da música vai despertar também, vai aguçar alguns sentidos do cérebro, como a entonação, a fala, o ritmo corporal, a noção de espaço. Além disso, atividades musicais elas costumam fazer com que o tempo passe mais rápido e tem ainda a capacidade de proporcionar a sensação de prazer, né? Por esses motivos, utilizar ferramentas musicais na sua aula e para ajudar na alfabetização vai ajudar a tornar o ensino alguma coisa lúdica e extremamente prazerosa para o seu aluno. Tem uma outra brincadeira com música que eu lembrei aqui agora. Tem aquela do meu chapéu tem 3 pontas. Gente, o meu chapéu tem 3 pontas. Você pode dramatizar, ou seja, atividade manuais, dramatizar, você pode cantar e você pode aproveitar para trabalhar o CH de chapéu, para trabalhar figuras geométricas, o triângulo, ou para trabalhar o numeral 3. Olha só quanta utilidade tem uma música só. Então você pode cantar. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. E aí você pode variar isso omitindo uma palavra. Então você só faz o gesto. Então eles têm que coordenar fala, ritmo e movimento. Então você pode pedir para a criança cantar sem a palavra. Então, o meu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu. E aí eles têm atenção, concentração, porque quando eles falam, eles erram, né? Então, as crianças riem, é divertido, e aí a outra... fica um tomando conta do outro, é muito legal. E aí você pode pegar, puxar o gancho da música e dizer o que é que tem 3 pontas. O chapéu. Como é que escreve a palavra chapéu? Aí um vai falar com X. E eu vou contar uma novidade para vocês. Sabe a letra H? Aquela letra que é muda, que não tem som? Ela ficou triste, ela queria muito um sonzinho. E o C resolveu ajudar. O C deu a mão para ela e fez o som do X. Pegaram emprestado o som do X. Então, o X até falou para o H, H, já que você não tem som, eu posso emprestar o meu som para você. Junto com o C, e o X emprestou o som para ele. E você ensina o CH. Se você não tiver ensinar CH, você vai ensinar o numeral 3. Quantas pontas tem o chapéu? 1, 2, 3. Como é que a gente faz o numeral 3? Aí você ensina o numeral 3. Figuras geométricas, triângulo. Você pode fazer o chapéu de jornal, botar na cabeça, né? Quantas pontas tem o chapéu? Como é que faz um triângulo? E aí você chama, vai para sua aula de triângulo e a música, o recurso musical serviu para te ajudar a lançar o conteúdo. Além de música, além de trabalhos manuais, você pode investir também em brincadeiras. Gostaram, gente, das minhas performances musicais aqui? Que eu canto muito mal, mas dá para o gasto, dá para o gasto. Na sala de aula não tem problema, a gente canta mal mesmo, desenha mal também. E eu falo assim, olha, gente, às vezes eu desenhava lá um cachorro. Aí meus alunos falavam assim, nossa, tia, esse cachorro parece uma vaca. Eu falo, que bom, então vocês vão desenhar um cachorro melhor do que o meu. Todo mundo desenhando cachorro aí. E tá tudo certo. Então, outra coisa que você pode investir é em brincadeiras, né? As brincadeiras, elas são fundamentais para os alunos que estão passando pela fase de alfabetização, mas não pensa que é só brincar por brincar, né? Essas atividades, elas precisam ter um objetivo. Você precisa colocar a brincadeira no seu planejamento. E quando você coloca a brincadeira no seu planejamento, ela tem um objetivo para acontecer, tá? Então, você precisa colocar esse objetivo que você quer alcançar com aquela brincadeira. E a criança não pode, de maneira nenhuma, ficar livre sem nenhum objetivo. Não quando você está alfabetizando. Pode ter um momento da brincadeira livre. Mas aqui a gente está falando de alfabetização. Então, toda brincadeira de alfabetização ela vai ter um objetivo. Então, você precisa conduzir de maneira eficiente e de maneira bem definida essa proposta. A brincadeira ela vai acontecer como alguma coisa natural. E, por isso, de forma natural, ela vai facilitar a fixação do que a criança acabou de aprender. Então, quando eu falei aqui da brincadeira do caça ao tesouro da letra F, a criança está brincando. Ela está lá catando o tesouro, quando ela acha o tesouro, tem uma palavra. E o tesouro é justamente isso, descobrir que palavra que é aquela, e ele pode fazer um desenho, enfim.
Pode também fazer equipe para juntar o desenho com a palavra. Acabei de inventar isso aqui agora. O desenho com a palavra. Então, um achou o desenho e o outro achou a palavra. A palavra sem o desenho não faz sentido. Tem que juntar. Então, vai colocando numa mesa, vai juntando aquilo. Né? Então, brincadeira. Que você vai aproveitar. Então, da mesma forma, o aluno vai aprender de forma lúdica, sem que exista uma pressão aí naquele processo e ainda vai sair da rotina das atividades do dia a dia. Lu, eu tenho uma turma de 35. Eu vou fazer calça ao tesouro com 35? Qual é o problema? Nenhum. É só você explicar a brincadeira antes. É só você colocar as regras da brincadeira e os combinados da turma. Ah, não colaborou? Senta, acabou, não vai brincar. Sinto muito. É isso. Então, você pode iniciar a alfabetização com brincadeiras interessantes. Você pode trazer caça-palavras, você pode trazer jogo da memória, você pode utilizar letras, coisas que... a letra em tudo quanto é contexto. Vou mostrar uns caça-palavras diferentes daqui a pouco para vocês. Vou mostrar uns jogos diferentes. Então, as brincadeiras, elas têm um objetivo que é fazer com que a criança seja capaz de praticar a leitura e seja capaz de praticar o reconhecimento das letras, o reconhecimento das palavras.